Ao observar pessoas idosas, muitos se perguntam: por que uma parte significativa delas, ao atingir os 80 anos, parece começar a definhar? Mesmo aqueles que recentemente demonstravam notável vigor e atividade, frequentemente perdem o tônus vital. É amplamente difundida a ideia de que as mudanças após os 80 anos são exclusivamente resultado de predisposição genética ou de mera sorte. No entanto, essa explicação não abrange a totalidade do quadro. Neste material, serão abordados 5 fatores não óbvios que, muitas vezes, passam despercebidos e raramente são discutidos publicamente, mas que desempenham um papel crucial no motivo pelo qual muitos idosos não conseguem manter a longevidade ou a boa saúde após os 80 anos. Não se trata de aspectos habituais, como dieta, vícios ou exercícios físicos regulares. Essas razões representam mecanismos mais profundos e sutis, que frequentemente permanecem invisíveis mesmo para aqueles que, em geral, levavam um estilo de vida saudável. E o que é especialmente importante, existe uma perspectiva animadora. Uma vez que esses fatores ocultos sejam compreendidos, será possível influenciá-los ativamente. Se alguma vez surgiu a pergunta sobre o que realmente impede uma vida plena após os 80 anos e como prevenir mudanças indesejadas enquanto ainda há tempo, é altamente recomendável ler as informações apresentadas até o fim. Essas 5 razões inesperadas podem ajudar a repensar e ajustar o processo de envelhecimento antes que seja tarde demais. A primeira e uma das razões mais frequentemente ignoradas pelas quais muitos idosos não alcançam a longevidade após os 80 anos é o declínio gradual e imperceptível do que os especialistas chamam de interação microsocial. É importante ressaltar que não se trata de amizades profundas ou reuniões familiares regulares, embora a importância delas, sem dúvida, permaneça. Nesse contexto, o foco está nos pequenos contatos, à primeira vista insignificantes, mas onipresentes, que antes preenchiam a vida cotidiana de uma pessoa, muitas vezes sem sua atenção consciente. Basta lembrar com que frequência as pessoas trocavam saudações com o carteiro, brincavam com o caixa da loja local ou acenavam para o vizinho passeando com seu animal de estimação. Esses momentos fugazes de comunicação não eram apenas episódios agradáveis. Eles desempenhavam um papel fundamental na regulação do sistema nervoso, contribuíam para fortalecer o senso de pertencimento à sociedade e mantinham ativas as conexões neurais sociais no cérebro. No entanto, após os 80 anos, muitos idosos começam a visitar menos as lojas pessoalmente, preferindo pedir produtos pela internet ou recorrendo à ajuda de parentes. Eles podem evitar a comunicação com estranhos devido à piora da audição ou recusar passeios ao ar livre por condições climáticas desfavoráveis ou problemas de estabilidade nas articulações dos joelhos. E quando esses pequenos, mas importantes, contatos sociais desaparecem gradualmente de suas vidas, algo mais substancial se vai junto: a energia vital. É notável que a maioria das pessoas nem sequer percebe as mudanças que ocorrem. Elas acreditam que estão apenas simplificando seu dia a dia, tornando-o mais confortável. Na verdade, elas estão inconscientemente eliminando os estímulos sociais de baixo nível que ativam a atividade cerebral, melhoram o estado emocional e enviam ao organismo sinal de que a pessoa ainda é parte integrante de um mundo vivo e pulsante. Manter esses contatos não exige grandes esforços. Há exemplos de homens que, após os 80 anos, mantiveram excelente forma física e mental apenas por visitarem a mesma cafeteria todas as manhãs, trocando saudações com a equipe e acenando para 3 rostos conhecidos na esquina. Esses 5 minutos de interação humana eram muito mais do que uma rotina. Eles serviam como fonte de energia vital, davam estrutura ao dia, mantinham um senso de responsabilidade e proporcionavam a sensação de própria importância, de serem notados. Quando essas interações desaparecem da vida de uma pessoa, ocorre uma espécie de retribuição biológica. O cérebro percebe a solidão, seja um profundo isolamento social ou uma sutil ausência de contatos diários, como um poderoso fator de estresse. Isso leva a uma alteração do equilíbrio hormonal, ao aumento dos processos inflamatórios no corpo e ao enfraquecimento do sistema imunológico. Mas o mais crítico é que essa condição começa a destruir as redes neurais no cérebro responsáveis pelas funções cognitivas, como memória, concentração e regulação emocional. Em termos simples, acelera o processo de envelhecimento subjetivo e objetivo. Assim, se uma pessoa percebe que sua comunicação diária com os outros diminuiu, ou que parou de sair de casa para pequenas tarefas, evita conversas casuais ou começa a se sentir invisível em sua comunidade, é hora de tomar medidas ativas para mudar essa situação. Afinal, esses momentos de conexão, mesmo os que parecem insignificantes, comunicam silenciosamente ao cérebro e ao corpo que a pessoa ainda é valiosa e parte integrante de algo maior. Essa mensagem, de própria importância e pertencimento, é um dos meios mais eficazes para preservar uma vida plena, não apenas em sua dimensão quantitativa, mas também como um estado de espírito.
A segunda razão não óbvia pela qual muitas pessoas não alcançam uma idade avançada após os 80 anos é o que, à primeira vista, pode parecer uma manifestação de sabedoria: a cautela excessiva e a subsequente inação. Existe uma linha tênue, quase imperceptível, entre a prudência razoável e a excessiva apreensão. Uma vez que essa linha é cruzada, as consequências, embora raramente se manifestem instantaneamente, inevitavelmente se acumulam. Frequentemente, tudo começa com as melhores intenções. Talvez a pessoa tenha tropeçado uma vez na escada ou quase perdido o equilíbrio em uma calçada escorregadia, e isso se torna um motivo para reduzir os passeios ao ar livre. Ela para de se curvar para pegar um objeto na prateleira inferior ou evita sentar no banco de trás do carro. Mais tempo é gasto sentada, e os períodos de inatividade se tornam mais longos. As pessoas ao redor frequentemente aprovam essa cautela, dizendo frases como: "Não se esforce demais, vá com calma." E antes que a pessoa perceba o que está acontecendo, ela cria para si uma vida que, sendo segura, torna-se completamente imóvel. No entanto, poucos pensam que, quando o movimento cessa, a força se vai junto. E não se trata apenas da força muscular nos membros, mas também da coordenação dos movimentos, do equilíbrio e da estabilidade interna do organismo. O corpo humano não funciona como uma máquina que precisa de descanso para manter a eficiência. Ele se assemelha mais a um jardim que exige cuidado e cultivo constantes. E quando o nível de atividade física diminui ao mínimo, tudo não apenas permanece no mesmo nível, ele enfraquece gradualmente. Uma das primeiras partes do corpo onde essas mudanças negativas se manifestam é o tronco. A maioria das pessoas não percebe o quão criticamente importantes são os músculos profundos do tronco para a realização de praticamente todas as ações diárias: ficar em pé, andar, levantar objetos e até mesmo simplesmente levantar de uma cadeira. Se esses músculos não forem usados por algumas semanas, eles começam a atrofiar. E quando ocorre sua atrofia, o equilíbrio da pessoa é prejudicado. Surge a instabilidade, e o círculo vicioso se agrava. Conhece-se o caso de um homem chamado Walter, de 82 anos. Ele interrompeu suas caminhadas noturnas depois de escorregar em um dia chuvoso. Não houve fraturas, apenas um grande susto. Mas esse susto foi suficiente. Ele parou de caminhar sua milha diária e passou a maioria das noites sentado em frente à televisão. Em apenas 6 meses, ele perdeu 4,5 quilos de massa muscular. Suas pernas pareciam algodão. O médico o alertou sobre as consequências, mas o dano já havia começado a se manifestar. Walter não parou de se mover porque estava fraco. Pelo contrário, ele ficou fraco precisamente porque parou de se mover. Não se deve ignorar os riscos reais. Existem maneiras razoáveis e eficazes de se proteger: usar corrimãos, calçar sapatos estáveis, manter passagens livres e até usar uma bengala, se necessário. No entanto, existe uma diferença fundamental entre gerenciar o risco e capitular completamente a ele. Quando o medo começa a ditar cada movimento, o corpo perde gradualmente a capacidade de se mover. Assim, se uma pessoa percebe que passou a realizar menos ações não por incapacidade física, mas por medo de possíveis consequências negativas, é extremamente importante prestar atenção a isso. Deve-se perguntar: estou realmente me protegendo, ou estou lentamente definhando? Afinal, permanecer vivo após os 80 anos não é apenas evitar quedas. Significa continuar a se mover, mesmo que seja preciso fazê-lo com mais cautela, mais devagar e com mais reflexão. O movimento é a maneira pela qual o corpo se lembra de sua utilidade. É o mecanismo pelo qual todos os sistemas do organismo permanecem ativos, o cérebro mantém-se vigilante e o coração continua a bater com propósito. A terceira razão é a interrupção dos ciclos de sono, causada pela exposição irregular à luz. Dentro do corpo humano, existem relógios silenciosos que não fazem tic-tac, mas que controlam praticamente todos os processos vitais: humor, metabolismo, sistema imunológico e até mesmo como o cérebro se recupera durante a noite. Após os 80 anos, esses relógios internos, conhecidos como ritmo circadiano, tornam-se especialmente sensíveis a influências externas. Uma das principais causas de seu desajuste é a falta de luz natural durante o dia e o excesso de iluminação artificial à noite. Talvez a pessoa não perceba isso imediatamente. Talvez ela tenha começado a dormir um pouco mais durante o dia, cochilando sob o sol da tarde. Ou, talvez, tenha parado de sair regularmente, especialmente nos meses frios. Ela pode ligar a televisão à noite ou deixar as luzes acesas até tarde, lendo ou assistindo um filme. Cada uma dessas mudanças pode parecer inofensiva, mas, em conjunto, elas enganam imperceptivelmente o organismo sobre quando ele deve estar alerta e quando deve descansar. O corpo depende da iluminação natural para manter seu ritmo interno.
A luz forte da manhã sinaliza ao cérebro a necessidade de despertar, mover-se, direcionar a energia para onde ela é necessária. E a escuridão noturna estimula a liberação de melatonina, um hormônio que prepara suavemente o corpo para um sono profundo e restaurador. No entanto, quando os olhos de uma pessoa não recebem luz natural suficiente durante o dia ou quando suas noites são preenchidas com luz artificial de telas ou lâmpadas, os sinais internos do corpo se desregulam. Como resultado, pode ser mais difícil adormecer ou manter o sono contínuo. A pessoa pode acordar exausta, mesmo após passar 8 horas na cama. Ela pode sentir uma queda de energia durante o dia ou notar que sua memória funciona um pouco pior do que o normal. Com o tempo, essa interrupção do sono afeta não apenas o nível de energia. Ela enfraquece a função imunológica, torna o humor menos estável e até aumenta o risco de desenvolver deficiências cognitivas. Há também o problema relacionado à vitamina D, que o corpo sintetiza naturalmente sob a ação da luz solar na pele. Após os 80 anos, a capacidade da pele de produzir vitamina D diminui significativamente, tornando a exposição regular ao ar livre ainda mais criticamente importante. Sem quantidade suficiente dessa vitamina, os ossos, músculos e sistema imunológico da pessoa sofrem. Certa vez, conversei com uma mulher de 84 anos chamada Ellen, que reclamava de fadiga crescente e desorientação. Seus exames de sangue estavam dentro do normal, sua dieta permanecia inalterada e ela não estava tomando nenhum medicamento novo. O ponto de virada foi que seu médico simplesmente recomendou que ela passasse 20 minutos todas as manhãs sentada perto da janela com as persianas totalmente abertas e desligasse todas as telas 1 hora antes de dormir. Em apenas 2 semanas, seu sono melhorou visivelmente, e com ele, sua memória e humor. Não era um novo medicamento, mas apenas luz. Assim, se uma pessoa passa a maior parte do tempo em ambientes fechados com as cortinas fechadas, ou se suas noites são preenchidas com a luz azul do telefone ou da televisão, é hora de fazer mudanças em seu estilo de vida. Deve-se tentar sair de casa dentro de 1 hora após acordar, mesmo que seja apenas por alguns minutos na varanda. É preciso permitir que os olhos e a pele absorvam a luz da manhã. À noite, deve-se diminuir a iluminação, permitindo que o corpo se prepare para um descanso completo. Esses ritmos suaves e naturais não são apenas uma questão de conforto, eles são a chave para a sobrevivência. Muitas pessoas não percebem que o corpo envelhece não apenas pelo desgaste, mas também pela desorganização, pela desincronização dos sistemas internos. Restaurar os sinais luminosos corretos, normalizar o horário de sono e os ritmos diários, esse é o caminho para recuperar essa organização interna. É assim que se pode dizer ao corpo, mesmo aos 85 anos, ainda estamos no ritmo. Ainda estamos em movimento. Ainda estamos aqui. A quarta razão é a supressão emocional, causada pelo acúmulo de perdas e isolamento. Quando muitas pessoas atingem os 80 anos, elas experimentam muito mais perdas do que a maioria dos jovens pode imaginar. A partida de um cônjuge, um irmão ou irmã, um amigo de toda a vida, e às vezes até um filho. E embora o mundo exterior possa expressar polidamente sua simpatia, raramente se reconhece o quão profundamente essas perdas se acumulam não apenas na memória, mas no próprio corpo. O que frequentemente acontece depois dos 80 anos não é apenas luto, mas uma profunda supressão emocional. É um hábito lento e silencioso de engolir a dor em vez de expressá-la. A pessoa coloca uma cara de corajosa porque sente que já deveria ter se acostumado a tais perdas, ou porque não resta ninguém que realmente compreenda a profundidade da perda vivida. No entanto, a verdade é esta: o corpo não esquece. Quando o luto não é processado, quando não é expresso, não é compartilhado, não é sentido plenamente, ele não simplesmente desaparece. Ele se acumula. E com o tempo, essa carga emocional se torna física. Ela começa a afetar negativamente o sistema imunológico, a digestão, o sono. Ela altera o equilíbrio hormonal e coloca o sistema nervoso em um estado constante de tensão silenciosa. E o mais difícil, isso acontece em silêncio. Externamente, a pessoa pode parecer calma. Ela pode até afirmar que está bem. Mas se seus ombros ficaram um pouco mais pesados, se a respiração ficou superficial, se a chama interna diminuiu tanto que ela não se sente mais como antes, a causa pode ser o luto não expresso, mesmo que não tenha sido falado por anos. Lembro-me da história de um homem de 86 anos chamado George, que perdeu a esposa com quem viveu por 60 anos. Ele não chorou muito, disse que não era do seu feitio e que estava bem, mas em um ano ele emagreceu visivelmente, parou de frequentar o centro para idosos e começou a ter sérios problemas para dormir. Isso não aconteceu por doença, mas porque seu corpo carregava o fardo de um luto que nunca foi permitido sair. É importante entender que a dor emocional não precisa ser dramática para causar danos.
E quando ela se manifesta na deterioração da saúde, a conexão entre causa e efeito nem sempre é óbvia. O que mantém as pessoas vivas muito além dos 80 anos é frequentemente não apenas a força física, mas a capacidade de descarga emocional. É a existência de canais seguros e abertos para expressar tristeza, medo, saudade. É a capacidade de dizer, sinto falta dela, ou ainda estou com raiva, ou sinto-me sozinho, e não ser julgado por isso. Essa liberação permite que o coração respire novamente. E quando o coração pode respirar, o corpo é capaz de se curar. É por isso que as pessoas que vivem muito tempo geralmente têm alguma saída para suas emoções. Talvez seja um amigo de confiança, um diário, a fé, a participação em um grupo comunitário ou até mesmo um terapeuta que as ajude a lidar com as histórias que carregaram por décadas. Seja qual for a forma, o princípio permanece o mesmo: o que é expresso pode ser transformado, o que é enterrado apodrece. Assim, se uma pessoa tem reprimido algo não porque queria, mas porque não sabia onde colocar, chegou a hora de liberar espaço para isso. Não apenas por suas próprias emoções, mas por uma vida plena. Porque a verdade é que o coração só pode suportar uma certa quantidade de dor antes de começar a definhar silenciosamente. E se uma pessoa aspira a viver muito além dos 80 anos, não apenas respirando, mas vivendo plenamente, ela deve permitir-se sentir. A quinta razão é a perda gradual do propósito diário. Uma das causas mais imperceptíveis pelas quais muitas pessoas não prosperam após os 80 anos é a lenta destruição do que frequentemente consideramos garantido até que desapareça: o propósito diário. Não se trata de um grande propósito filosófico de vida, mas de uma tarefa simples e cotidiana. Aquela que faz a pessoa levantar da cama pela manhã, tendo algo para fazer, algum lugar para ir, alguém para ver. O propósito não precisa ser dramático ou grandioso. Pode ser regar as plantas antes que o sol fique muito quente, alimentar o gato do vizinho que espera à sua porta, escrever uma carta para a neta ou consertar a dobradiça do portão dos fundos. Mas quando essas pequenas rotinas começam a desaparecer, quando a manhã chega sem um motivo aparente para se mover, e as noites vêm sem nada em que pensar, algo dentro começa a definhar silenciosamente. O corpo reage sensivelmente aos sinais da mente. E quando a mente não vê mais razões fortes para seguir em frente, o corpo a segue. O apetite diminui, os movimentos ficam mais lentos. E sem propósito, os sistemas que antes regulavam a saúde da pessoa começam a silenciar, não porque estão quebrados, mas porque esperam um motivo para voltar a funcionar. Isso é fácil de ignorar, pois o processo ocorre gradualmente. Talvez o jogo semanal de bridge tenha sido cancelado, o grupo da igreja parou de se reunir, a família passou a visitar menos, ou o antigo papel de voluntário terminou quando os joelhos começaram a doer. A pessoa se convence de que isso é normal, que faz parte do envelhecimento. Mas, no fundo, ela sente os dias se fundindo, cada um mais silencioso que o anterior. Certa vez, conheci uma mulher chamada Ruth, de 88 anos, que parecia mais viva do que a maioria das pessoas com metade da idade dela. Ela não era rica, não tinha saúde perfeita e não era cercada por uma grande família. Mas ela tinha algo que nunca abandonava sua rotina. Toda segunda-feira, ela escrevia cartões para os paroquianos de sua igreja que não podiam sair de casa. Toda quinta-feira, ela preparava sopa e a congelava para o abrigo local. Todos os dias, por volta das 16 horas, ela sentava à janela, observando as crianças do bairro voltarem da escola. Ela sabia os nomes delas, acenava para elas, e elas acenavam de volta. Não era glamouroso, mas dava sentido aos seus dias, ritmo ao seu coração e continuidade à sua vida. E nisso reside o segredo. Ninguém lhe diz que o corpo permanece vivo enquanto ele acredita que é necessário. O propósito, mesmo menor, é como combustível. Ele diz às suas células para continuarem a se reparar, aos seus órgãos para funcionarem e ao seu cérebro para aprender. Quando você perde esse senso de significado, quando sente que sua presença não é mais necessária para ninguém ou para nada, a chama começa a diminuir. É por isso que as pessoas que vivem após os 80 anos com graça e vitalidade geralmente têm algo que dá sentido ao seu dia. Pode ser um jardim, um animal de estimação, um diário, um ritual, um telefonema, uma simples oração matinal. O importante não é a escala, mas a constância. É importante saber que, ao abrir os olhos pela manhã, você tem um motivo para levantar. Assim, se uma pessoa se sente um pouco perdida, como se seus dias tivessem perdido a forma ou o sentido, não deve ignorar isso. Não é apenas tristeza, é um sinal. Seu corpo está pedindo novamente ritmo, estrutura, conexão, propósito. Porque, no final das contas, a longevidade não é apenas o coração batendo. É o coração querendo bater. E esse desejo silencioso de continuar vivendo
de permanecer conectado, de ainda ser importante, é o que leva as pessoas após os 80 anos a uma vida que ainda se sente plena. Concluindo este material, gostaria de deixar o leitor com uma verdade simples, mas poderosa. A maioria das pessoas não definha após os 80 anos por causa de um único momento. Não é um diagnóstico, uma queda ou um aniversário que de repente muda tudo. É um lento e silencioso definhar de hábitos, ritmos e razões para permanecer envolvido na vida. E muitas vezes, essas mudanças são tão sutis, tão graduais, que a pessoa não percebe o que está acontecendo até que algo dentro comece a parecer mais opaco do que antes. Mas a boa notícia é que, assim como essas mudanças ocorrem lentamente, elas também podem ser lentamente revertidas. Uma caminhada na rua, uma conversa extra com alguém na loja, um pequeno alongamento matinal, uma coisa que você faz hoje não porque precisa, mas porque ela confere estrutura, conexão ou sentido, é assim que você começa a mudar a situação. Então, lembre-se das 5 razões inesperadas que foram abordadas. Qual delas o surpreendeu mais? Qual pareceu desagradavelmente familiar? E, mais importante, qual delas você está disposto a influenciar, mesmo que um pouco, a partir de hoje? Porque a verdade é que a pessoa tem mais poder sobre seu envelhecimento do que pensa. Não para parar o envelhecimento, mas para mudar como ele acontece. E se a pessoa estiver disposta a estar atenta às mudanças silenciosas, se estiver disposta a proteger seus ritmos, defender seu propósito e permitir-se sentir o que deve ser sentido, há uma grande probabilidade de que ela não apenas viva até os 80 anos. Ela viverá além, plena e profundamente, em seus próprios termos.